mais um episódio, mais uma personalidade aqui para o Espaço do Vinho. Lá está. Mais uma personalidade que de alguma forma vem preencher o espaço com o conteúdo que nós queremos que se queira produtivo. Hoje temos o professor Josué Miller. É assim, professor, gestor, coach empresarial, um currículo invejável. Professor, quem é Josué Miller? Quem é Josué Miller? Eu me defini para um cliente essa semana. Eu sou médico de empresa. É verdade. Principalmente no momento que nós estamos passando, é aquela coisa assim, as empresas precisam de médico. Nós, seres humanos, precisamos, tanto para o lado preventivo quanto curativo. Correto. E as empresas também. As empresas precisam prevenções e precisam de curas. E acho que a melhor definição que possa ter como um consultor que sou, como um professor de gestão, eu sou um médico de empresas. Ajudo as empresas tanto a se prevenirem de problemas quanto a resolver os problemas que estão acontecendo. Atualmente, a situação atípica puxou essa parte médica empresarial. Que desafios é que o professor tem apanhado agora? Diga-me uma coisa assim, falta de credibilidade, suicídio, estamos a falar de tudo termos empresariais. Sim. Como é que tem sido essa situação? O maior problema de uma empresa não quebra por falta de dinheiro, uma empresa não quebra por falta disso ou daquilo de clientes. Uma empresa quebra por falta de seriedade. As pessoas não levam a sério a sua empresa. Muitos empresários, eles abrem sua empresa, tem lá uma ideia qualquer e vai abrir empresa, brincando de casinha, eu costumo dizer, eles brincam de casinha com a empresa. Um exemplo bem simples que eu cito, já que estamos no ramo da gastronomia falando alguma coisa de vinhos, a pessoa o cara trabalha 18 anos num restaurante. Um dia ele acerta as contas, pega o dinheiro e vai fazer o quê? Vai abrir um restaurante. Mas ele não entende de restaurante, ele entende de panela. Ele ficou o tempo todo, ele não entende de gestão, de contratação, de marketing, de layout, nada. Um ano depois, quebra, está endividado, comprou, porque ele não se preparou para aquilo. Então o maior desafio é fazer as pessoas, fazer os empresários, fazer gestores entenderem a necessidade do preparo, é se preparar. A palavra-chave é preparar, é preparo, o verbo preparar. Eu costumo perguntar, você quer ser operado por um médico bom ou um médico preparado? Você quer viajar de avião com um piloto bom ou um piloto preparado? A resposta sempre é preparado. E nas empresas, por que não pensam com o mesmo raciocínio de preparar? Então o maior desafio, seja antes da pandemia, durante ou pós, vai ser a pessoa entender, eu preciso estar preparado. Por que as empresas, muitas quebraram e vão continuar quebrando ainda enquanto permanecer isso? Porque não estavam preparados, não tinham planejamento, não tinha o que eu chamo assim, um manual de funcionamento da empresa. É esse o problema que nós encontramos, esse é o desafio, falta de preparo e o orgulho de não querer se preparar. Eu vim para cá em 2011 e uma das coisas que realmente me deu para ver certas características que existem no país, Brasil, que é um continente, é a questão da formação. Eu reparei que de São Paulo para o Norte, não sei se tem a ver com a parte cultural, mas a nível de formação é inferior o Norte em relação à formação académica do que São Paulo para o Sul. Perante a sua perspectiva, é uma questão cultural ou temos que encaixar a questão da imigração que houve para o Sul, puxa muitas vezes aquela mentalidade europeia? Tem a relação direta? Sim. Eu costumo dizer assim que eu vendo o produto mais difícil que tem para vender no Brasil, que é a educação. O brasileiro não lê. O brasileiro, quando lê 1 ou 2 livros em média por ano. Isso é o cara que lê. Né? Em outros países tem determinadas culturas que lê 19, 20 livros por ano. Né? Então, no Sul, para cá, por ter já uma influência europeia, alemã, italiana, portuguesa e outros, já tem uma cultura um pouquinho mais elevada. Também, quer dizer, Norte, Nordeste também tiveram uma colonização europeia, mas não teve assim o desenvolvimento nisso. Então, no Brasil, o maior problema cultural é o aprendizado. A pessoa não quer aprender. Muitas pessoas preferem gastar o dinheiro. Um exemplo que eu falo em sala de aula de treinamento. As pessoas acham barato ir numa festa gastar R$200, mas não gasta R$200 no curso, que acha caro. Caro. Então, quer dizer,
outros lugares, Estados Unidos, Europa, outros países da Europa, não agora nessa questão que está proibido alguns eventos, mas cria-se uma palestra, um evento, um seminário, uma conferência, um congresso, milhares e milhares. A primeira coisa, o cara quer reservar a vaga dele. Aqui é difícil. É apologista da ideia. Tive um professor de filosofia que dizia assim, atualmente, já na altura, usava 1990 e qualquer coisa, mas já na altura dizia assim, o grande handicap, a grande deficiência da nossa cultura, já europeia, é a questão de haver muita informação e pouca formação. É apologista dessa ideia? Não, mas com certeza. Eu sou chamado para dar, convidado para dar palestras em várias faculdades e muitas vezes, por exemplo, administração. Eu sou convidado para falar alguma coisa dentro do curso de administração para o pessoal que está fazendo o curso lá. E a primeira pergunta que eu faço é assim, por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Ah, porque eu estou aqui porque eu vou sair formado em administração. Eu falei, vai sair nada, você vai sair informado. Você vai sair informado. Você quer ser formado em administração? É o seguinte, então você pega seu diploma, 5 anos tu vai para uma empresa, aí é o seguinte, você faz o seguinte, você ajuda a carregar o caminhão, atende no balcão, limpa banheiro, atende o telefone, faz isso, cria planilha, depois de 5 anos você vai dizer, agora eu sou formado em administração. Porque as pessoas em qualquer faculdade, seja qualquer curso, a pessoa sai informada, mas não formada. A formação vem de estar no dia a dia fazendo aquilo ali, de estar no dia a dia colocando em prática aquilo que aprendeu na faculdade. E vai descobrir o seguinte, que 80% daquilo que ele aprendeu na faculdade não vai ter prática, porque quantas vezes eu entro numa empresa e aquilo ali é um assunto para resolver tão sério que não tem assim livro escrito, é uma coisa nova daquela empresa ali. Né? Eu sou cristão, e como cristão eu digo para os meus clientes, para quem, como consultor, eu digo assim, olha, é a única consultoria, o único treinamento que vem acompanhado de oração. Eu falo, porque eu oro a Deus, porque tem coisa que a solução é tão complicada que eu mesmo não saberia, então tem que pedir orientação nesse sentido. O professor sente-se como aquele professor que esses gestores tiveram logo no início da vida e apareceu novamente a dar aquela chamada de atenção, lembras-te de mim quando aprendeste a escrever? Estás a ser ensinado novamente? Eu creio que sim. Eu creio que eu quero ser assim, eu quero ser marcante para os meus alunos, porque são empresários, são profissionais. Eu não falo para adolescentes e crianças, eu falo para quem já está. Né? E a coisa mais difícil é ensinar adulto, que chama-se andragogia. A área que eu estou chama-se andragogia, que é andros, né? Adultos e tal. Pedos seria criança. Então você ensinar, o cara que já acha que sabe, é a pior coisa que tem. Vícios que se adquirem, correto? A pessoa... existe um ditado aqui no Brasil que diz assim, que cachorro velho não aprende truque novo. Né? É por aí o caminho. Burro velho não aprende línguas, né? Mas assim. Então aqui lá... Um aluno que tenha chegado ao pé de si, tenha tocado e dizer assim, obrigado, professor, por me ter reensinado. Tem algum exemplo? Muitos, milhares. Muitos alunos escrevem, muitos agradecem, muitos... Hoje é WhatsApp, etc., mas é muitos e-mail, muitas coisas. Graças a Deus, eu tenho assim o privilégio de ver retorno, de ver resultados, de ver as pessoas que estavam quase falindo, hoje as empresas estão multiplicando, estão crescendo. Dou graças a Deus por isso. Então vou puxar a deixa, exatamente pelaquela questão tradicional. Hoje temos um Iron Stone, tá? Estamos a falar de um vinho de 2015. Família Kautz, alemã, em 1915, foi para o Nebraska, dos Estados Unidos, e puxou toda aquela veia cultural e estruturada de puxar o know-how da vinícola, o espírito alemão de trabalho, etc. E criou uma vinícola que ainda existe hoje, a Kautz Winery, no Nebraska. Então é assim, estamos a falar de um vinho de 2015, estamos a falar de uma cultura e de uma herança que trouxe toda essa especificidade de cultura, orientação, disciplina e know-how, como eu disse há pouco, mas lá está, trouxe então hoje este exemplar aqui, que é uma Cabernet Franc. Uva que geralmente tem uma personalidade própria, subtil, tá? Mas puxa tons de carvalho, sempre com presença da barrica de carvalho, e dá exatamente aquela estrutura de, muitas vezes vamos puxar no palato o tom de café, tá? Então é assim, harmonização perfeita com picanha invertida, lá está a gastronomia brasileira, e também carne grelhada, peças de caça, algumas no entanto, e lá está, faz um casamento e uma harmonização perfeita.
Estamos a falar de harmonizações clássicas, não podemos fazer com a Cabernet Franc americana, porque lá está, vamos puxar carne automaticamente. Mas é assim, é um perfeito uma uva derivada da francesa, plantada no Nebraska, no interior dos Estados Unidos, mas lá está, com aquela cultura alemã. Professor, as suas redes sociais para esses novos alunos, que nunca é tarde para aprender, que o queiram seguir ou pedir aconselhamento. Perfeitamente, eu vou deixar uma rede e o telefone. Pode ser que seria no Instagram professor Josué Miller e o telefone 41 99591 8083, que é onde o pessoal mais procura rapidamente, me acha mais facilmente. Algum curso que venha a ter proximamente? Temos vários cursos, nós temos cursos na área de gestão, na área de finanças, as próprias consultorias, enfim, é só procurar que o professor Miller está aqui para poder ajudar. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Deus abençoe. E aqui estamos nós, uma vez mais, no Vazio Personalidades, com mais uma empresária, Mónica Riedger. Mas eu gosto de chamar ela Moquina Heidegger. Eu gosto de trocar as siglas para destabilizar já na entrevista, que ela está um pouco nervosa. Mónica, tu trazes uma parte cultural do teu pai, onde puxa o olho fotográfico. Mas, no entanto, diz-me, quem é a Mónica Riedger? Então, eu puxo esse olho fotográfico já do meu pai, né? Mas só que antes disso eu me formei como designer, né? Trabalhei muitos anos nessa área, né? Trabalhei com projetos de decoração, interiores e a parte também de cerâmica, né? Muito voltada a essa área. Mas sempre com aquele focozinho, era como um hobby, né? No começo, a fotografia. Eu sempre gostei. E puxei muito isso do meu pai, com certeza, né? Ele sempre fotografava muito família, sempre muito envolvido com câmeras e tudo. E eu acabei gostando, acabei tomando gosto por essa área, né? E aos poucos eu fui fazendo a fotografia junto com o meu trabalho, né? Tradicional. E fui desenvolvendo, fui fazendo fotografias, mas nada assim divulgado, nada comentado só entre família e amigos. Então era mais indicação, né? Então eu fazia fotografias de pessoas normalmente, né? Fazia books, né? 15 anos, mulheres, né? Adolescentes, muito esse tipo de fotografia. Inclusive cheguei a montar um estúdio em casa, numa época. Diz-me uma coisa, eu sendo europeu, eu sei que o alemão é muito monocromático. Tá? O teu pai veio quebrar essa questão do branco, preto e cinzento. Ele sentiu-se brasileiro quando enveredou por essa veia da cor, e tu, pela sensibilidade e cor que puxaste dele, és capaz de dizer que já se ficaram menos monocromáticos? Muito menos, principalmente atualmente. Exatamente. Na época que eu falei que eu gostava de fotografar mais retratos assim, né, que eu tinha estúdio, fazia muito preto e branco. Fazia muitas fotos preto e branco e era o que o pessoal gostava mais na época, né. Aí de um tempo pra lá eu fui deixando o preto e branco e agora eu voltei para as cores, gosto muito de fazer fotos em cores e atualmente estou fazendo mais retratos também, só que femininos. Então a mulher é o meu foco, né? Eu faço fotos tanto de adolescentes como de gestantes, como mulheres maduras, né? Enfim, famílias, casais. Ultimamente eu tenho feito bastante também. Uma pergunta difícil. Tá. Como é que é captar a essência feminina neste ambiente atípico que estamos a atravessar? Qual é a responsabilidade que tu tens? Bem, eu dirijo essas fotografias, né? E isso ajuda muito o posicionamento das mulheres diante da câmera, né? Mas ainda assim tem o gostinho, né? De cada uma tem o seu jeito de ser, né? Então eu tento captar o que a pessoa está transmitindo também. Então além delas pousarem, de eu praticamente mostrar o caminho, né? Para elas fazerem as poses, elas também vêm com o jeito de ser de cada uma. Então é bem bacana, é bem gostoso trabalhar dessa maneira. Técnicas para quebrar esse gelo. Olha, a pessoa vem de fora desde o 2020 com este ambiente. Pede-te um trabalho com cor. Como é que tu puxas essa essência? Tem uma técnica? Ou tu falas uma experiência, há uma conversa inicial, um ambiente que tu crias, mas isto é alguma técnica que tu tenhas a nível pessoal de assim, quebra essa casca, mostra a tua essência. Que técnicas é que tu usas? Bom, eu gosto muito de brincar com as pessoas. Eu sou uma pessoa bem divertida, eu me acho pelo menos, né?
Então eu faço com que as pessoas se sintam mais à vontade, se soltando um pouquinho mais, nessas piadinhas, contando alguma coisa que as pessoas, né, se sintam mais à vontade mesmo. Porque realmente, quando a pessoa chega na frente de uma câmera, assim como eu estou agora, que eu não gosto muito, né? Fica aquela situação, né? Fica uma situação meio, e o que eu faço agora, né? Então eu já vou brincando, eu já vou descontraindo, eu vou soltando as pessoas aos pouquinhos, e quando eu vou ver, como eu sempre digo, né? Na primeira hora, normalmente um ensaio dura em torno de 3 a 4 horas, né? A primeira hora são as fotos mais travadas. Depois vai se soltando e no final são as fotos que ficam maravilhosas. Então é sempre assim, no começo ficam aquelas fotos, né? O pessoal meio, né, quebrando o gelo no comecinho, e depois vai se liberando, vai se libertando, né? E as fotos vão fluindo. Agora entendes o porquê que eu te cheguei em máquina, né? Para ver se destravava um bocadinho. Porque ela está nervosa, tá? Estava, não, eu continuo. Não, tranquilo, aqui é bem tranquilo. Mónica, feliz dia da mulher, estamos aí a atravessar. Todos nós, Obrigada. vós, são exemplos para alguém. Tens família? Sim, claro. Qual é a responsabilidade de seres exemplo para alguém nessa tua área profissional? Mas eu não estou nessa área profissional, mas há uma essência em mim que serviu de exemplo para alguém. Diz-me que exemplo, quem segue o teu exemplo e que essência é que tu queres passar? Puxa, assim, você me... Não, responsabilidade, a questão de moralidade, de princípio, o alemão que há em ti, que eu estou a falar dessa questão monocromática, inclusive é da disciplina, da educação, há um gene, é lógico que esse gene traz. Mas tenta, o facto de passares esse gene de disciplina na educação de alguém, para dar esse exemplo, como é que tu consegues colorir esse princípio genético através da cor da câmara e da tua área profissional para essa pessoa que te segue como exemplo? Bem, eu acho que, bom, não sei, fugindo um pouquinho até da tua pergunta, eu acho que eu gosto de registrar momentos e fazer história. Né? Então, de repente, aquele momento que a pessoa está se sentindo bem, está precisando melhorar a autoestima, principalmente, né? Ainda mais nessa época que está tão complicado para todo mundo, né? Então, a pessoa precisa de se sentir bem, né? Aí eu faço ela ter esse momento de autoestima. E, com certeza, assim eu acho que as pessoas acabam gostando e divulgando e trazendo mais... Uma pergunta que eu faço e já fiz, tá? Assim, tu contas esse conselho, vem do teu íntimo, sentes que alguém te está a dizer a tua geração alemã já dessa disciplina, rigor e de força de vontade, ou é a Mónica que diz isso? Sentes-te acompanhada quando diz isso? Flui, é exemplo próprio ou algo que te diz? Não, é mesmo meu mesmo. Vem da minha vontade mesmo. Então sentes o gene alemão. Exatamente. E agora, como é que tu participas disso na fotografia? Pergunta difícil agora. Como é que tu passas isso, entendes? Eu tento passar com a maior naturalidade possível, né? Meu jeito pessoal, eu transmito para as pessoas e eu acho que é mais ou menos por aí. Qual é a tua assinatura? Mônica Ridger? Não, a pergunta não é essa. Não, Qual a tua personalidade, quando tu queres transparecer a tua técnica numa foto, qual é a tua assinatura? Um objeto, a postura... sabes o que é que quer dizer? Há uma assinatura. Eu tenho a minha assinatura. Aqui, quem me vê já sabe que eu... Há aquela estrutura pré-concebida de não, rígido. Não, eu gosto de estabilizar. Qual é a tua assinatura numa foto? Uma foto eu digo assim... Descontraída. É isso a tua assinatura? Descontraída. De preferência com um sorriso. Uma coisa assim mais alegre, mais fluida. Eu acredito que seja isso. Uma das coisas que eu reparei quando vim para o Brasil é assim, a parte feminina tem um lapso de autoestima. Ainda há muito aquela tradição, é muito masculino, tá? Isso eu reparei que na Europa já há um equilíbrio. Tu tens vários projetos de alguma forma para aumentar a autoestima feminina, correto? Falam desses projetos. Bom, um deles é a fotografia sensual. Também comecei agora, adoro, tenho uma paixão mais por essa área mesmo, né? Eu consigo fazer com que as mulheres se sintam muito à vontade para fazer essas fotos, porque são fotografias difíceis, né? Um momento em que a pessoa está se expondo mais, né? Então eu acho muito legal conseguir pegar esse momento da pessoa e deixar super natural. Então essa foto sensual, agora, no caso, é a minha área mais focada, né? Então, e nesse grupo chamemos clientes, viram amigas, correto? É um momento muito próprio. Sim. Já houve esse agradecimento pessoal, tipo, obrigado, é um confessionário, és um terapeuta praticamente.
Já te fizeram algum agradecimento assim que te tenha tocado bastante? Muito. Todas, basicamente. Quando fazem as fotos, elas se sentem muito bem e agradecem e comentam e colocam. Eu sou uma pessoa que não divulgo muito o meu trabalho, então então eu não coloco esses comentários. Normalmente as pessoas colocam, eu tenho visto, né? Mas eu não tenho colocado, mas eu posso comentar aqui com você. O retorno é muito agradável, muito gratificante. Para mim não, é assim, tu não tens noção quantas mulheres Com estão a vir, tá? É assim, aconselhas, recomendas ou dizes que de alguma forma faz bem ao lado sensual feminino que tenha essa experiência. Partilha essa informação. É bom a mulher fazer isso? É muito bom, é uma experiência única. A mulher, ela se sente mais feminina, eleva a autoestima, enfim. Né? Eu acho que só vendo mesmo o resultado para você sentir o que cada uma sente também, eu acho assim incrível, gratificante mesmo. Mónica, como empresária, choques, divergências e triunfos. 3 situações que tenham acompanhado como empresária, neste momento atípico. Neste momento atípico. Bom, o choque é justamente a pandemia, né? Que eu acho que não mexeu não só comigo, mas com todo mundo. A dificuldade das pessoas irem até você para fazer as fotos, aquele receio, aquela situação constrangedora até de máscara e não ficar à vontade, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu deixo para depois da pandemia? Enfim, a gente toma todos os cuidados, né? Distanciamento, óbvio, então a pessoa se sente mais confortável quando eu estou fazendo as fotos por essa razão, né? Eu acho que mais chocante, acho que é essa área mesmo. No restante vai fluindo super normal, assim, e as fotos vão saindo de acordo com a necessidade de cada um. Essa readaptação é fluida? Sim. Então podes considerar que é um novo um novo projeto profissional? Com certeza. É uma readaptação. É uma readaptação. Então é assim, quer que deixes uma última palavra para o feminino, para empoderamento e acreditem no feminino, Sim. As tuas redes sociais? Teria uma dica que eu acho interessante, né? Que muitas pessoas hoje fazem selfies, né? Com o celular. É uma dica bem engraçada, assim, bem boa, né? Vamos dizer assim, da pessoa segurar o selfie com um timer. Porque normalmente ela simplesmente se estica toda, coloca o dedo, é difícil de fazer, né? Mas no momento que você aperta e tem uns 5 segundos ali para você conseguir fazer essa foto, você consegue olhar para a câmera, você consegue ajeitar a posição do celular no ângulo que você quer e a foto vai ficar muito melhor. E apanhar a sua essência. Lógico, com certeza. As tuas redes sociais, Mónica? É Mônica Hidiger Fotografia, encontra no Instagram, no Behance também, que eu tenho um portfólio lá. E é isso. Facebook. E acompanhem e sigam o exemplo. Para as senhoras, um bom e um grande e poderoso feliz dia da mulher, tá? De acordo, lógico, bem merecido, porque sem elas nós não estaríamos cá. Obrigado por mais um programa. Mónica, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Acompanhem-nos e lá está. Sigam nossos episódios e mais estragos. Até à próxima.